Boa noite, gente. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu compartilhar que a gente já vai começar já já. E aí no finalzinho eu. Finalzinho não, vou dividir meio a meio para não ficar muito chato, né? Eu abro aqui para o pessoal que quiser fazer pergunta, alguma coisa. Depois, as meninas que assistirem depois também, ou quiserem mandar pergunta, alguma coisa, Ai, ótimo. Uhum, fiquem à vontade. À perfeito. vontade. O que que você está vendo aí? Sim, tá aparecendo direitinho pra gente. Tá aparecendo a minha tela com um A painel sua de fundo, é imagem, isso? sim. Aham, a alimentação é um fator decisivo quando o assunto é saúde e bem-estar. Agora entrou o slide, certo? Isso, emagrecimento definitivo. Aham. Maravilha. Meninas, vou falar de uma forma aí bem breve, tá? Sobre o meu currículo. Essa parte é muito chata, eu trouxe, mas só para vocês saberem um pouquinho da minha história. Minha primeira formação veio na faculdade de psicologia, né? Depois que veio a nutrição, quando se deu o meu emagrecimento, e que eu vou mostrar para vocês já já como que foi, porque eu não nasci assim. Me tornei atleta profissional de fisiculturismo. Fiz nutrição, estou aí, já perdi a conta, mas na minha acho que quarta ou quinta pós-graduação, finalizando gastroenterologia e nutrigenômica. Eu sempre falo que vai ser a última, mas nunca é a última, porque eu já estou pensando na próxima. Eu acho que a ciência é de extrema importância para a gente basear aquilo que a gente trabalha, né, aquilo que a gente ama, porque eu falo que o meu trabalho eu faço com muito amor, mas nunca sem associar a nossa prática, individualidade e por aí vai. E não posso deixar de trazer um pouquinho, né, dos meus campeonatos. Estou velha, aposentada, né? Na pandemia eu acabei parando de competir, mas o esporte fez muito parte de quem, tanto da mulher que eu me tornei, da profissional que eu me tornei, da minha história de vida. Eu vim de sobrepeso, obesidade, é um físico lindo. Eu fiquei entre as 15 melhores atletas do mundo na categoria Figure Body Fitness. Fui tricampeã brasileira, campeã overall sul-americana. Foi uma jornada muito legal. Eu falo que o esporte ensina para gente muito sobre resiliência. É mais ou menos uma figurinha que o pessoal posta às vezes. Nunca confie numa pessoa que faz dieta, né? Ela é capaz de tudo. E a partir do momento que você entende que você tem o domínio sobre aquilo que você faz, porque tem muitas coisas que infelizmente a gente não tem o domínio, como, sei lá, um estresse, ou uma mãe que tem que lidar com a restrição do sono. Tem algumas coisas que estão sobre o nosso controle, que é a alimentação e que é a atividade física. E o esporte me ensinou muito sobre isso. Mas eu não nasci assim, tá, gente? Essa aí sou eu já tive mais de 90 quilos. Em um mês eu perdi 30 quilos. Mentira, não foi um mês, tá, gente? Eu levei um ano e meio, não é do dia para noite, é tudo a constância, né? Então, é claro que a gente hoje tem protocolos, tem várias situações onde você pode intensificar, sim, a sua perda, mas entendam que isso é para a vida de vocês. Eu tenho certeza que a Lau também partilha da mesma ideia. Então, a rotina, a constância é de extrema importância. E pasmem, essa da foto aí desse antes sou exatamente, sou exatamente eu. Eu quero começar aí um pouquinho com essa reflexão, é, entendendo que o quê? Comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro, comer é mais do que escolher um alimento para dar a uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com o autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida, né? A gente não pode dizer que comer é somente nutrir, né? Então eu acho que é bem importante a gente ter consciência e entender que tá muito além disso. É uma imagem, deixa eu passar aqui. Queria trazer um pouquinho para vocês desse conceito de sobrepeso, de obesidade, para a gente entrar em si, né, nesse emagrecimento. E quando eu falo emagrecimento, não leia apenas perder peso, leia a perda de gordura corporal, porque muitas, inclusive, podem estar numa faixa de peso normal, mas o que a gente chama da falsa magra, né? Às vezes a gente precisa perder gordura corporal. Essa foto aí é bem chocante, vocês já devem ter visto na internet, um cara com mais de 500 quilos, é, teve um documentário norte-americano que mostrou a luta diária aí contra a obesidade. E eu trouxe esse exemplo extremo porque é exatamente esse exemplo que acontece na nossa vida. O volume de comida que ele se alimentava, ele comia mais de 18 pratos de comida por refeição.
Isso mostra a plasticidade do nosso organismo. E mesmo com tantos estudos que a gente vê a complexidade disso, né? E isso acontece por quê? Por que que o sobrepeso, por que que a obesidade acontece? Qual é a causa? É somente porque eu como muito, né? O nosso organismo ele tem uma capacidade limitada de estoque. E é claro que isso tem um componente multifatorial, que vai variar desde o nível de atividade física. Então, vocês já estão com essa parte super alinhada, porque eu sei que vocês têm a Lauana com você. O ambiente propício, né? Aonde a gente chama hoje de ambiente obesogênico, né? Essas festas, confraternizações de final de ano aí são ambientes dessa forma. Que a gente não tem que ter crise, mas também que não tem que comer por oportunidade. Tem que escolher aquilo que vale a pena. Vocês estão começando um desafio bem nessa época. Então, assim, aproveite, porque a pior condenação é fazer o seu corpo uma prisão. E para aquelas pessoas que pensam que muitas vezes se alimentar de forma adequada, com o que o seu corpo precisa, é restrição, eu digo que muito pelo contrário. Prisão é exatamente você não ter o domínio sobre aquilo que você coloca para dentro de você, né? E aí a gente não pode deixar de falar da importância do gasto energético e da prática de atividade física, porque a gente sabe hoje, que a Tá estava falando com a Lau há pouco aqui no início, que eu acabei de comprar um analisador metabólico, que é mais ou menos uma continha que a gente faz de uma forma estimada, através do peso, da altura, e por aí vai, tanto para montar o seu treino, quanto para montar a sua dieta. E isso é uma predição, né? É um parâmetro. Eu comprei um aparelho que mede exatamente a nossa taxa metabólica. Claro que o meu fone. Claro que bons profissionais eles já ajustam isso e já sabe que muitas vezes um cálculo hiperestima, então a gente tem que ajustar. E a melhor forma de a gente ter uma taxa metabólica alta é praticar atividade física. A gente sabe que ter mais massa muscular faz você gastar mais energia. Então, deixa essa taxa metabólica, que não é nada mais, nada menos a quantidade de caloria que você gasta no seu dia. Então, assim, prática de atividade física aliado a uma alimentação adequada, muitas vezes você pode comer até mais um pouquinho, considerando que você está praticando atividade física, e isso é muito, muito legal. Entrando na definição em si, para não ficar chato, sobrepeso é relacionado àquele percentual menor, né, quando comparado à obesidade. E a obesidade é o aumento na quantidade generalizada ou localizada ali na gordura. Tanto o sobrepeso, gente, quanto a obesidade vai se referir a esse acúmulo excessivo de gordura, sendo que o sobrepeso é uma quantidade menor. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão que a gente tem aí, essa obesidade é caracterizada por esse excesso de gordura corporal, associada a várias doenças metabólicas. Palavrinha difícil para a gente entender que é gordura no fígado, síndrome metabólica, resistência à insulina, alteração de glicemia no sangue, esteatose hepática, distúrbio do sono, transtorno de humor, recentemente Covid-19, que a gente viu a associação do sobrepeso e obesidade com o Covid, né? E como que é esse diagnóstico? Como que eu sei que eu estou acima do peso? De forma geral, ele é realizado pelo IMC, né, que considera o peso pela altura ao quadrado do indivíduo, mas a gente já sabe que isso é só uma definição da Organização Mundial de Saúde. E aí eu tenho hoje, por exemplo, os atletas fisiculturistas que têm obesidade, né? O meu marido é considerado obeso perante esse cálculo, porque ele não avalia o quê? Composição corporal. Muito legal, porque a mesma OMS já está falando hoje de uma nova proposta para classificar a obesidade. Isso enquadra aqueles indivíduos super obesos que perderam peso, mas que ainda não reduziram o IMC, o que é muito legal. Esse IMC, ele é baseado, ele não avalia, como ele não avalia o percentual de gordura, ele não tem aí ponto de corte. Então, apesar de ser hoje a forma mais utilizada e ter uma certa utilidade para paciente obeso, por exemplo, ele tem muitos vieses, né? E aí essa nova classificação já traz para a gente essa fotinha é bem legal. Eu não lembrava se eu tinha colocado ela ou não, né? A gente tem duas pessoas aí com o mesmo peso, mesma altura, ambos com o mesmo IMC, mas a composição corporal é muito diferente. Então, qual é o problema do IMC? Não aponta a distribuição de gordura, né? Indivíduos com maior quantidade de gordura visceral, por exemplo, a gente sabe que tem mais risco do que indivíduo com maior quantidade de gordura subcutânea. Então, até o tipo de gordura vai interferir. Ele não considera a composição corporal, indivíduos podem ter igual a foto, mesmo peso e altura e quantidade de gordura ou músculo diferente. Então, é por essa imprecisão
que outras formas de classificação são propostas. Por muito tempo, tanto para atletas quanto para mim, eu fiz minha própria avaliação, e essa é a pergunta do pessoal: ai, mas consultoria online dá certo? Tanto para a Lauana quanto para mim, né? A gente trabalha com consultoria online há muito tempo, e para a gente basta uma foto e um vídeo. Muitas vezes eu não preciso nem de peso e altura para saber a quantidade de gordura corporal que esse indivíduo tem, né? Então, essa imprecisão mostra para a gente, e já tem sido proposto aí outras formas de classificação. E de uma forma bem geral, assim, é bem legal, porque esse IMC novo, ele trabalha com a perda. Então, se eu tenho IMC entre 30 e 40 e eu já perco 5, 10%, eu já posso considerar o que a gente chama de obesidade reduzida. Se eu tenho uma perda de 7, associada a um menor risco de diabetes, eu já posso considerar uma obesidade controlada. Isso é muito legal, a gente já tem muito estudo com isso. Deixa eu passar para o próximo aqui. A gente tem também estudos de epidemiologia, né, que mostram a prevalência da obesidade, que infelizmente só sobe. Em 12 anos, gente, é um número muito alto, cerca de 4 bilhões de pessoas vão estar com sobrepeso e obesidade. A gente já tem hoje 11,8%. Lá em 2006, isso subiu para 22,4% em 2021. Né? Nas últimas 4 décadas, a gente passou de um mundo que a prevalência de baixo peso era mais que o dobro da obesidade, para um mundo hoje que mais pessoas estão obesas do que abaixo do peso. Então, aquela preocupação que a gente tinha lá atrás, de ainda ter alguns países com a prevalência de baixo peso, isso já não existe mais, né? Exceto para regiões aí de uma África e uma parte bem pequenininha da Ásia que ainda permanece assim. Tá, mas quais são as causas, né? Qual é a etiologia dessa obesidade? A gente sabe que são muitos fatores, não dá para a gente dizer que a obesidade veio só porque eu comi muito, e isso acaba dificultando um pouco o tratamento. Então, de forma bem simplificada, a gente tem fatores endógenos, né? Como eu coloquei aí, que é basicamente a genética, aquela história que a gente fala: os meus pais são obesos, o psicológico, alterações neuroendócrinas, metabólicas, doenças metabólicas, mas a gente sabe que os fatores mais determinantes são os exógenos, né? Que é hábito de alimentação, atividade física, sedentarismo, né? Qualidade de sono e por aí vai. Então, a influência do ambiente nesse sobrepeso, nessa obesidade, é de extrema importância. E a gente vê a cada dia mais. Então, a gente tem hoje um país que diminuiu os níveis de atividade física, que aumentou a ingestão calórica. Então, tudo isso vai envolver nesse ambiente obesogênico e nessa causa, né? Só de uma forma curiosa, a gente vê hoje que a maior taxa de aumento da obesidade ocorre em populações com maior grau de pobreza e menor nível educacional. Por que isso acabou acontecendo? Devido à maior palatabilidade e ao baixo custo de alimentos de grande densidade energética. Aquela história que a gente falava: vai fazer dieta é cara, muito pelo contrário. A gente tem hoje alimentos de densidade energética altíssima, muitas calorias com pouca quantidade, que a gente consegue comprar de uma forma muito acessível. Um pacote de bolacha recheada aí, R$ 1 você compra brincando. Então, isso tem a ver com a diminuição do número de refeições realizadas em casa. Esse pessoal saiu e passou grande tempo trabalhando e ficando fora, aumentando o número de alimentação nas redes de fast food, aumento do tamanho das porções de comida, necessidade de realizar refeições em curto espaço de tempo. Quantas vezes a gente ficou falando para as nossas crianças: vamos rápido, engole a comida. Então, tudo isso tem a ver aí com a questão do sobrepeso e da obesidade. A gente não pode deixar de considerar, sim, que a obesidade tem uma herança poligênica, né? Tem uma interação genética. Nem todos os indivíduos ganham a mesma quantidade de peso quando exposto a dietas hipercalóricas, por exemplo. Mas, clinicamente, já é possível a gente identificar esses fatores genéticos. Não entra naquela crise de gerar genética, isso não existe, mas a gente pode simplesmente modular essa genética. A gente brinca que... eu não vou falar não, porque eu acho que eu coloquei essa foto, vou deixar para depois. Então, a genética tem um fator bem importante aí, mas ela não é definitiva. Já é o próximo. A genética carrega a arma, mas quem puxa o gatilho é o seu estilo de vida.
Opa, Opa, tá. o áudio está O certinho áudio aí, está não? certinho aí, não? A Lauana falou Ah, Laura. que faltou Luiz e vai tentar voltar. É por isso que eu tava percebendo. Mas vamos dar continuidade aqui, então. Então, a genética é o estilo de vida. Quando a gente fala da redução do sono, também é outro fator importante. Dormir mais, a gente sabe que faz emagrecer, né? Diversos estudos indicam que os indivíduos que dormem menos têm maior possibilidade de se tornar obeso. Então, dormir menos proporciona um maior consumo calórico. Outro fator importante também é a microbiota, né? A composição microbiana intestinal alterada, ela pode influenciar a obesidade, aumentando a captação de energia. Então, esse é um fator bem importante. Microbiota é o quê? Conjunto de micro-organismos que compõem um determinado ambiente. Esse microbioma diz respeito, então, à quantidade de bactérias e de genes que constituem essa barreira intestinal, e isso interfere diretamente nessa relação com a obesidade. E aí, quando a gente fala de prejuízos, né, eu trouxe essa imagem para vocês, a gente passaria o dia aqui talvez falando sobre as comorbidades, sobre as doenças acometidas pela obesidade. E por ser uma condição de inflamação crônica, ela desencadeia muitos processos inflamatórios no organismo, baixando a imunidade e abrindo possibilidade para desenvolvimento de doenças graves como câncer. Mas a gente sabe hoje que o tratamento proporciona uma condição de vida melhor para esse indivíduo, não apenas pelo emagrecimento, mas pela redução dessa inflamação crônica, que muitas vezes é subdiagnosticada, né? O tratamento ele precisa ser interdisciplinar, inclui nutricionista, fisiologista do exercício, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo. Lembrando, gente, que a gente precisa prevenir isso desde a infância, né? Cuidar das nossas crianças. As mudanças no estilo de vida são essenciais aí para promover o emagrecimento e prevenir a obesidade. Nesse sentido, não podemos deixar de falar da prática de atividade física. É, Segundo as recomendações do Colégio Americano de Medicina, a realização de pelo menos 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada é capaz de promover benefícios para a saúde. Então, geralmente a gente incorpora aí pelo menos 3 dias na semana para reduzir o comportamento sedentário e aumentando isso de acordo com a capacidade individual de cada um. Da mesma forma, atenção para as escolhas alimentares é essencial para o sucesso de prevenção do controle de peso. Então, optar por alimentos in naturas ou minimamente processados, evitar o consumo de fast food, basear naquilo que a gente chama de comida de verdade, e sempre que possível aí criar, né, um planejamento de rotina alimentar para a semana. São mudanças muito benéficas. Se vocês estão com aquele plano alimentar que eu trouxe para vocês nesse desafio, então já é um grande passo aí. Lembrando que comer saudável nem sempre é o mesmo que está em déficit calórico. Quantas pessoas aí, eu estou comendo saudável, mas eu não emagreço. Então a quantidade calórica é bem importante nesse sentido também. Então, a gente vê que são muitas as variáveis, né, envolvidas no emagrecimento, em uma boa composição corporal. E eu quero falar, então, sobre não reganhar os quilos que você perdeu. Porque, às vezes, a gente está preocupado só em perder e não reganhar os quilos que você perdeu não é tão fácil, né? Quando se trata de emagrecimento definitivo ou como você quer que chame, mudança de composição corporal, calorias está longe de ser a variável mais importante, né? Eu recebo muitos pacientes que me questionam, quantas calorias minha dieta tem? Talvez ele quer contar ali e consumir a mesma quantidade. O tipo de alimento faz toda a diferença nisso. E isso acontece porque tem adequação biológica, existem alimentos que são mais adequados para um do que para outros. Nível de processamento, a forma como o alimento chega muda muito. Azeite não é tempero, uma batata frita completamente de uma batata, por exemplo, feita na airfryer. A densidade nutricional e energética, né, o volume, a qualidade desses alimentos, as janelas e frequências alimentares, o que é isso? Quantas refeições você faz no dia, em que período? A gente já tem estudos hoje mostrando que comer numa fase ativa do ciclo circadiano, por exemplo, o seu relógio biológico,
ajuda na queima das calorias, para a produção de calor, é o que a gente chama de termogênese. Então, não é só contar calorias, o timing, a relação das alimentações com a tarefa do seu dia, a atividade física, e aí sim, por fim, a importância desse total calórico ingerido. O horário e a frequência das refeições, gente, é bem importante. Mas a individualidade também é importante. Entender que contar calorias não é a melhor alternativa. O mecanismo de ação pelo qual a alimentação pode controlar esse peso tem muita influência nisso tudo que a gente falou. Então, essa individualidade também é de extrema importância. Quando a gente fala de suplementação, desculpa, quando a gente fala de suplementação, primeiro, preciso dizer para vocês que nenhum suplemento pode ser tomado sem acompanhamento profissional, mas eu trouxe alguns suplementos aqui que são considerados generalistas no sentido de uma alimentação antioxidante, que é o ômega 3, com fator antioxidante, o chá verde, anti-inflamatório, retenção de líquido, a vitamina C e a vitamina D, que é muito difícil, às vezes, a gente consumir, ter o consumo adequado através da alimentação, a curcumina, a coenzima Q10 e a glutamina. Quando a gente fala de dietoterapia, a gente tem aí tratamento dietético melhor sucedido, com modificação comportamental, com mudança de estilo de vida, com as preferências, com a história social, com a situação socioeconômica, com a motivação para o controle de peso. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, pegar aquela dietinha e mandar para o amigo não é tão legal. Por isso que isso é elaborado de forma individual, como a gente fez nesse desafio aí para vocês. Tudo isso tem a ver, né, com o método, com a velocidade, com o ajuste fisiológico, com a manutenção. Precisa ser para o resto da vida, por mais que você faça um ajuste adequado para agora, precisa ser estilo de vida, né? Então, isso é de extrema importância para que a gente tenha aí um sucesso no emagrecimento. Muito cuidado com as dietas da moda, né? Com a restrição absurda. A gente sabe hoje que não tem evidência a longo prazo sobre a efetividade de algumas dietas, como dieta da lua, dieta muito restrita em carboidrato, ou dieta sem glúten, sem você ter uma condição específica que requeira isso. Então, a gente precisa entender que a velocidade e a quantidade da perda de peso não pode ser confundida com o sucesso da dieta. A gente precisa medir esse sucesso pela condição de atingir e manter a perda de peso clinicamente significativa a longo prazo. Bom, já acabei falando, né, da dieta da moda, então a gente precisa dieta da lua, dieta do limão, do cubo de gelo, do tipo sanguíneo, fujam dessa. Essa figurinha é muito engraçada, né? É isso aí. Uma azeitona e uma folha de alface por dia. Esse regime é mortal, literalmente mortal, né? A gente precisa bater na tecla que uma dieta bem elaborada interfere muito no aspecto emocional também, e não é necessário restrições tanto de número de calorias quanto de nutrientes possíveis para que haja o emagrecimento. A atitude comportamental também é de extrema importância, entender por que temos fome, por que eu quero comer, por que é hora de comer, por que a comida está disponível. Eu tenho alguns videozinhos, depois eu vou pedir para lá reunir esses videozinhos, né, de por que comemos, por que é hora de comer, para eu poder mandar para vocês refletirem um pouquinho sobre isso. E para a gente finalizar aqui, gente, somos uma cultura em busca de dieta perfeita. E como prova disso, há uma porção de pessoas infelizes e inseguras. Temos que repensar, retomar uma abordagem simples, mas a gente sempre é distraído e seduzido por promessas de resultado rápido. A gente perde peso rapidamente, voltamos a engordar. E aí a gente parte para quê? Solução mágica. Essa é a fórmula alimentada pela indústria da dieta para manter as pessoas gordas. Infelizmente, quanto mais nutricionistas nós temos, protocolos dietéticos nós temos, mais as pessoas engordam. Alguma coisa aí está errada. A gente precisa falar de comida de verdade, a gente precisa falar de protocolo equilibrado. E isso é de extrema importância para a conduta do emagrecimento a longo prazo. Por isso que eu trago essa mensagem para vocês, porque a mudança de mentalidade é o grande passo para o emagrecimento real. O emagrecimento sustentável não é sobre em quanto tempo eu vou emagrecer, mas sobre a qualidade que eu vou viver. Não é se culpar porque os resultados rápidos não vieram, é se libertar da pressão e dar lugar para a leveza. É sobre curtir o processo, é sobre assumir as responsabilidades,
é se amar mais. Ele pode até ser alcançado quando falamos em déficit calórico, mas só é mantido quando mudamos os nossos pensamentos. Bom, é isso que eu tinha preparado para vocês aqui, no sentido de palestra. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai compartilhar esse vídeo com o resto do pessoal depois. A Lau mandou mensagem aqui, gente. Deixa eu só fechar aqui. Avisando que faltou luz lá. Então, só para vocês saberem. E aí, se por acaso vocês tiverem alguma, tá de volta lá, ó. Se por acaso vocês, finalizei agora, Lau, deu super certinho como ficou gravado, tá? Seu microfone tá desligado. E Ah, como sim, ficou falei que eu sou gravado, eu entrei logo e tô ouvindo. Tô aqui, gente. olha lá, a luz de velas. Bom, Exatamente. ficou gravado. Assim que a gente finalizar, eu vou gerar o link aqui, você compartilha com as meninas, para as meninas assistirem, foi muito legal. Bom, e se por acaso vocês tiverem alguma dúvida hoje, eu estou disponível, mas se também, depois que o pessoal assistir o vídeo, quiser mandar alguma pergunta também, eu vou estar à disposição de vocês. Ótimo, muito obrigada. Só, meninas, aproveitem, tirem alguma dúvida que vocês tiverem, aproveitem que isso aqui é um momento riquíssimo. Vocês não sabem como é difícil um tempinho dessa mulher, tá? Então aproveitem, vê aquela dúvida que vocês têm em relação, né, à dieta, à suplementação, enfim, em relação ao emagrecimento aí e tirem suas dúvidas, tá? Eu quero te agradecer, só foi ótimo como sempre. Muito obrigada mesmo. Sei que sua agenda é super apertada. Imagina, Lau, sempre um prazer aí poder somar com suas meninas. Pode falar agora? Deve. Sim. Marisol, meu nome é Virgínia. Inclusive, eu fiz contato primeiro com você do que com Lauana, certa Ah, vez, legal. mas porque eu comecei a seguir Lauana e tal, e Lauana, desde o primeiro contato, foi sempre uma inspiração para mim, né? E aí eu não consegui fechar, mas, né, quem sabe, né? A Lauana me incentiva muito com isso também. E aí eu compartilho Legal. muito com a Lauana de uma das minhas dificuldades hoje, porque antes eu tinha uma facilidade de manter o foco quanto a uma alimentação melhor, né? E eu não conseguia sair do sedentarismo, eu não conseguia fazer atividade física. E depois que eu virei mãe, e parece que tudo triplicou, tanto na minha demanda materna, o meu sono também piorou muito, e em compensação o meu trabalho parece assim que eu não sei te explicar, eu não sei se é a atualidade, as novas tecnologias, as gerações, eu não sei, porque eu trabalho com recursos humanos. Então, eu tenho um nível de estresse muito elevado, muito mesmo. Então, eu tenho um comprometimento no sono, eu tenho o meu estresse, a minha rotina é muito estressante, só que hoje eu não consigo ficar sem atividade física. E eu acabo descontando todas essas minhas emoções na alimentação. Eu ainda tenho um problema que eu sei cozinhar muito bem. Então, sempre quando eu tenho vontade de comer algo diferente, então eu não tenho essa limitação de não ter em casa ou de não conseguir pedir, porque eu mesma pego e faço, né? E meu marido tem uma genética maravilhosa que não engorda. Então, ele pode comer o que for que ele não engorda. E se eu acompanhá-lo, comer a mesma coisa que ele, eu rolo. Eu não ando, não, eu rolo, sabe? E aí eu queria só uma visão sua, sabe? Porque é difícil para mim, eu tenho muita dificuldade com manter o foco hoje com a alimentação. Porque a atividade física para mim é muito tranquilo, eu sinto falta quando eu não vou, mas a alimentação é difícil. Tá, vamos lá, Virgínia. Primeiro, obrigada por partilhar um pouquinho, né, da sua história. Ó, se por acaso cair, gente, em 1 minuto cai. Eu mando outro link para lá, que a gente ainda vai ficar pelo menos mais 20 minutinhos, tá? É, essa questão sua é mais comum do que você imagina, tá? Boa parte das pessoas acaba tendo dificuldade com isso. É claro que vão envolver vários fatores psicológicos, mas a minha visão é a seguinte forma.
é aquilo que eu falei, né? Aquilo que a gente pode controlar. Eu sei que tem várias coisas que a gente não pode controlar, como o estresse, ou como às vezes o sono, em função de um trabalho, ou as meninas que são mãe, e por aí vai. Mas o ponto principal é a gente ter o nosso objetivo bem definido, né? A gente não é criança, a gente precisa ter o quê? Um objetivo definido. Muitas vezes, é, essa alternativa que a gente tem, e eu já diria que esse ponto fraco que você disse é um grande ponto forte, porque você saber cozinhar, você pode fazer cada coisa tão legal para você, percebe como que a forma de ver muitas vezes é diferente. Então, assim, ter o foco, o objetivo definido. É o seu peso? É a sua